eu tô correndo riscos, sérios riscos. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar o que está acontecendo. Em 1º de junho eu vou fazer o Ironman Brasil. E fazer uma prova dessa é correr riscos, né? Vários riscos. Mas você sabe o que são riscos? O conceito da palavra risco? Risco nada mais é do que uma condição incerta, algo que pode ou não acontecer. E para calcular o risco, existe uma equação bastante simples. Risco é igual impacto versus probabilidade. Ou seja, a partir dessa conta, dessa equação de impacto versus probabilidade, você vai identificar o risco e se vale a pena correr ou não esse risco. Existe uma frase atribuída a Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que diz assim: existem 2 tipos de risco, aquele que a gente não pode correr e aquele que a gente não pode deixar de correr. E aqui entra a nossa reflexão, sabendo o que é risco, calculando o impacto que ele pode causar e avaliando a probabilidade de ele acontecer, a gente chega então em 2 tipos de riscos: riscos positivos e riscos negativos. A ideia é, obviamente, maximizar a exposição aos riscos positivos e minimizar a exposição aos riscos negativos. Indo para o meu projeto, para o meu exemplo em questão, eu vou fazer o Ironman Brasil, e aqui a gente pode identificar ainda outros 2 tipos de riscos: riscos individuais e riscos coletivos ou gerais. E também temos então os riscos conhecidos e os riscos desconhecidos. Agora pensa comigo, se está fazendo muito calor e a temperatura fica um pouco mais agradável, esse é um risco positivo, certo? Se eu estou pedalando e vem um vento muito forte, esse é um risco negativo, certo? Inclusive é o que está acontecendo agora. Agora, se eu estou pedalando e furo o meu pneu, esse é um risco individual, afeta apenas a mim, não aos demais atletas. E se o tempo está feio, o mar está muito agitado, esse também é um risco negativo, mas é um risco coletivo, geral. Afeta então a todos os atletas, todos serão afetados aqui. Então perceba que existe relação direta aqui: riscos positivos e negativos, riscos individuais e coletivos ou gerais. Eu posso e devo mapear e gerenciar os riscos, mas a gente tem também uma classificação de riscos que se chama riscos conhecidos e riscos desconhecidos. Todos os exemplos que eu falei há pouco podem ser considerados riscos conhecidos. Eu mapeei e sei que isso pode ou não acontecer. E caso ocorram, eu sei o que fazer. Mas e se surgir algo desconhecido? Um risco desconhecido que eu não havia planejado, totalmente inesperado. Sei lá, desde receber uma pancada de outro atleta durante a natação, ou encontrar um buraco no asfalto durante o ciclismo, ou torcer o pé, ou ter problemas intestinais durante a corrida, por exemplo. Perceba que, ainda assim, tudo isso que eu acabei de falar são riscos conhecidos. Eu sei que isso pode acontecer e eu posso mapeá-los. Eles se tornam riscos desconhecidos a partir do momento que eu não mapeio, que eu não planejo, que eu vou para a prova sem ter a consciência de que isso pode ocorrer. E, consequentemente, eu não tenho uma resposta para dar para esse risco caso ele ocorra. Resumindo então o vídeo e dando norte para você que está acompanhando esse vídeo até agora, faça o mapeamento dos riscos do seu projeto. E ao fazê-lo, identifique o que são riscos positivos e o que são riscos negativos. Mas daí tu pode me perguntar: ok, identifiquei o risco, o que eu faço diante desse risco? Bom,
Lembrando que risco é algo incerto, algo que pode ou não acontecer. Diante de um risco negativo, você deve buscar eliminar o risco, transferir o risco, mitigar ou diminuir o risco ou aceitar o risco, se ele vai acontecer de qualquer forma, né? Agora, diante de riscos positivos, você deve buscar melhorar, compartilhar, explorar ou aceitar, já que, de novo, ele vai acontecer de qualquer forma. Mas para início da jornada, para início do seu projeto, na busca para gerenciar riscos, o caminho é esse: planejar os riscos, identificar os riscos, realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos, o impacto e a probabilidade, lembram disso? Planejar as respostas aos riscos, implementar as respostas aos riscos, caso eles ocorram, e por fim, monitorar os riscos. Agora conta pra mim, eu vou fazer o Ironman Brasil, eu tô correndo ou não tô correndo riscos? Sérios riscos? Conta pra mim aqui nos comentários o que tu achou desse tema. Faz sentido planejar, monitorar e gerenciar os riscos do seu projeto? Valeu!